Preciso falar sobre o Galo, que tropeçou mais uma vez na condição de visitante, ia vencendo por 2-1 Mirassol fora de casa, até que nos minutos finais, Reinaldo, sempre ele, ex-lateral de Grêmio, São Paulo, entre outros, apareceu para marcar o gol do empate, resultado final de 2-2, que segue impedindo o Galo de vencer. Como visitante no Brasileiro, já são 11 partidas sem triunfos. Resultado mantém o Atlético bem distante dos primeiros colocados, o clube é o 15º, com apenas 6 pontos em 6 partidas. Qual a avaliação do treinador do Galo, do jogo, das ausências que ele teve, dos problemas? Por que o Galo não saiu de mais um empate? Vamos lá, Cuca. Quem é do ramo vai entender que eu perdi o lateral esquerdo titular, eu perdi o zagueiro central titular e tô com o primeiro volante que não está 100%. Então eu vou ter que fortalecer. Como que eu fortaleci? Com o Alonso fazendo o lado esquerdo do campo, como ele faz na seleção paraguaia, ora ala, ora terceiro zagueiro, ora lateral. E jogamos aqui o Vitor Hugo e o Rômulo fazendo a zaga. Num vacilo que nós tivemos, um arremesso lateral, se eu não me engano, 3 pro centroavante, ele acabou disparando em velocidade, ninguém matou a jogada, acabou tomando gol. Isso aí daí mexe com toda a equipe, com toda a estrutura. Você tem que fazer o segundo sem tomar gol, você tem que fazer o gol sem tomar o segundo gol. E a gente foi valente, saímos do segundo tempo, mudamos a estratégia para outro sistema, como vocês viram, melhorou, e nós dominamos o adversário e fomos infelizmente penalizados no final com um gol, que aí acontece no futebol. Muito dentro do que você estava dizendo, Ale. Então você está endossando as palavras do Cuca, que o time dele não joga bem porque faltam as peças que ele precisa, e essas peças faltam porque o time está sofrendo com lesões, é isso? E também eu acho que em algum momento sofreu com lesões, porque, por exemplo, quantas partidas o Lianco jogou seguidamente? Quantas partidas o Arana jogou seguidamente? Quantas partidas o Gabriel Menino jogou seguidamente? Porque ele tem um elenco curto, né? Aí, quando esses jogadores estouram, né, acabam se machucando, vão pro departamento médico, aí piora a situação. Então, é claro que, por exemplo, quem que escolheu o Vitor Hugo e o Rômulo para ser o zagueiro titular contra o Mirassol? Foi o Cuca. E ele tá lá no dia a dia, ele sabe quem tem condição de jogar ou não. Mas aí, olha, eu acho, compreendo todo esse processo, mas eu acho, sinceramente, que tá faltando um tiquinho mais de linguicinha, torresmo, pezinho de porco, orelhinha nessa feijoada, viu? Não, com certeza tá faltando. Com certeza. Faltando. A diretoria do Atlético tem que buscar mais reforços. São escolhas que ele apostas, né, que o treinador faz. As de ontem não deram certo, mas ele corrigiu, João. O Cuca corrigiu, mesmo com pouca coisa para se fazer ali. Ele colocou o Bernard na ala direita, o Coelho na ala esquerda, colocou 3 zagueiros ali com a entrada do Saravia. O time foi para cima e fez 2-1. E que aí entra também mais um problema do elenco do Atlético. O Atlético fez alguns investimentos pesados que não deram certo, cara. Sim. Não deram certo. E aí, nesse tipo de caso, eu tenho por hábito absolver quem contrata. Cara, eu não posso defenestrar aqui a diretoria do Atlético por ter contratado o Bernardo, por ter contratado o Júnior Santos, mas deu errado. Eu contrataria. Provavelmente eu também contrataria, cara. Porque a gente tem na memória aquele Bernard, de Copa do Mundo, de seleção brasileira, que jogava em grandes times da Europa, titular. Chegou aqui e não joga. O Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores do ano passado. Só isso. Simplesmente não consegue jogar. Mesmo caso acontece no Cruzeiro. O Gabigol com dificuldade, o Dudu com dificuldade. Agora, são grandes jogadores. Qualquer time do futebol brasileiro olharia para esses caras. Mas não serviu pro Flamengo. O Flamengo queria renovar com o Gabigol por mais um ano. Sim. Então, assim, não dá só para jogar pedra. A gente tem também que compreender um pouco a dificuldade de quem tá do outro lado do balcão. Mas talvez um dos motivos da falta de substância, ou como diria no nosso interior de Minas, de sustância, no
no time do Atlético é esse, porque algumas peças em quem o Atlético apostou muito pesado, essas peças não funcionaram. Não, o Bernard foi a maior contratação do ano passado, né? Cercado de expectativa, tanto que o time que ele estava jogando, o João, ele fez uma proposta pro Atlético para pegar o jogador de volta. Ele estava bem na Europa, não é que ele estava bem há 20 anos atrás, ele estava bem na Europa antes de vir pro Atlético. E o Júnior Santos, é o que você falou, ele termina a final da Libertadores, ele foi muito bem. Entrou no segundo tempo e fez gol. Então não é que você tá falando de cara que jogou bem há 3, 4 anos atrás. Você tá falando da temporada passada. Então acho que são contratações que eram para impactar o elenco. E até agora o do Júnior Santos, machucado, sempre machucado, né? Não aconteceram. Então isso também pesa, junto com os lesionados, junto com os jogadores que caíram de produção. Tudo isso tem um peso na hora de você montar o time e depois fazer as alterações. O Bernard tá completando um ano, né, de Atlético nesse retorno. É muito negativo, é muito ruim. Principalmente de acordo com a expectativa que foi criada, né? Porque o torcedor, evidentemente, tem na memória um Bernard absolutamente decisivo, né? E isso não aconteceu em nenhum momento. Na comparação do que o Bernard fez ou deixou de fazer nos outros jogos, hoje eu achei que ele foi melhor. Ele participa dos 2 lances, dos 2 gols do Atlético, né? Ele participa do lance em que o Hulk deixa o Rony pifado na cara do gol. Ele que faz o passe pro Hulk e depois ele faz o passe pro meio pro Fausto Vera, que dá um tapa de primeira pro Rony sofrer o pênalti. Então eu achei que ele foi mais participativo. No saldo geral, o Bernard tá devendo muito. O Júnior Santos tá dizendo que o gol foi em cima do Bernard. Ele não acompanha lá no segundo pau? A bola, o que acontece? Depois do cruzamento do Castilho, essa bola desvia no Everson e ela vai morrer na segunda trave, nas costas do Bernard pro Reinaldo que tava entrando ali, né? O Bernard vai até a segunda trave, né? Pra marcar, né? Que não é uma característica dele. E aí o Reinaldo foi mais esperto e colocou a bola pra dentro. É difícil, né? Porque quando a bola desvia no Everson, você fica meio perdido na marcação. Mas era o Bernard que tava marcando o Reinaldo, sim. Ale, o Zé Wilson falou de uma coisa que muita gente tem falado, levantado. O Galo ainda não pegou os grandões não, hein, Ale? O Galo não pegou o Palmeiras, não pegou o Flamengo, o Fluminense, são os 3 primeiros. Não pegou o Inter, o 5º colocado. Pegou o Bragantino? Também não, né? 4º colocado, os 5 primeiros. O Galo ainda não pegou. E tem uma coisa que ele falou, o ouvinte falou, que é bem interessante. A gente falou sobre isso na jornada. O Mirassol não disputa outra competição. Ele não tem que dividir as suas atenções com Copa do Brasil, com Sul-Americana ou com Libertadores. Ele fica focado apenas e tão somente ao Campeonato Brasileiro. Então, isso é uma vantagem para o time do interior paulista, né? Porque ele tem condição de se recuperar e se preparar para todos os jogos, para todas as rodadas do Brasileirão. Então, vai ser comum a gente ver um time mais vigoroso, sempre com a sua formação titular, evidentemente não os que estão no departamento médico. Então, essa é uma vantagem que tem o Mirassol. Enquanto, por exemplo, o Atlético vai ter que fazer um jogo duro contra o Maringá, o Mirassol vai se preparar para outra rodada do Brasileirão. Então, num campeonato, num futebol, né, na verdade, que é cada vez mais físico, esse pode ser um fator aí preponderante. É isso aí, torcedor atleticano, que situação complicada, né? O Atlético não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, toma um gol de empate aí no final da partida, fora de casa, uma partida onde o Atlético precisava desse ponto, né, para poder afastar ali da zona de rebaixamento e acaba cedendo um empate. O Galo saiu perdendo, virou o jogo e acabou cedendo um empate. Então, o técnico Cuca torce logo, né, para os dias passarem o mais rápido possível para poder chegar na metade do ano e ele conseguir reforços para essa equipe do Galo. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.